Fala galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Sou o professor residente Marcos Vinícius e nós vamos dar início a mais uma aula de matemática, onde nós vamos estar fazendo a resolução das 5 primeiras questões da avaliação. Então, bora lá para a aula de hoje. Então, a nossa primeira questão ele enuncia: o engenheiro ele deve medir a largura de um rio. Para isso, ele fixa um ponto A na margem que está e um ponto B na margem oposta, conforme a figura. A seguir, ele se desloca 40 metros perpendicularmente à reta AB até o ponto C e mede o ângulo ACB, obtendo 44 graus. Assim, ele nos dá a dica onde ele nos dá o seno de 44, o cosseno de 44 e a tangente de 44. A gente sabe que isso é só para efeito de informação, né? Para a gente ficar informado, mas a gente só vai utilizar uma dessas informações. Bem, a gente sabe que ali onde ele tem o ângulo, o lado AB, né? Ele vai traçar perpendicularmente um ponto C, ou seja, aí ele vai ter um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então vamos aqui separar primeiro os dados que ele nos dá nessa questão. A gente sabe que o lado AC ele é 40 metros. O lado AB é o que a gente quer descobrir, né? Que é justamente a largura do rio. E ele nos dá um ângulo de 44 graus. Então vamos identificar aqui as relações, né, desse triângulo, né? Identificar cada lado. A gente sabe que o maior lado de um triângulo retângulo, ele é quem é a hipotenusa. E ele se identifica justamente ali à frente do ângulo de 90 graus, né? Os outros lados, eles são os catetos, né? Então, o ângulo oposto, o lado oposto ao ângulo de 40 graus, ele é justamente o nosso cateto oposto. E o que resta é o nosso cateto adjacente. Então, separando aqui as nossas informações, né? A gente sabe que ele nos deu o cateto oposto, que é o que ele quer, né? É o L. O nosso cateto adjacente é 40 metros. Assim, qual é a relação em que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente? É justamente a tangente, né? E o nosso ângulo é o ângulo de 40 graus. Então ele diz para nós, para a gente utilizar ou o seno de 44, ou cosseno de 44, ou a tangente de 44. Então, quem é que envolve o cateto oposto e o cateto adjacente? É justamente a tangente. Então, a tangente de 44 graus ela vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. E quem é a tangente de 44 graus? Ele nos dá na questão, né? 0,96. O cateto oposto é L e o cateto adjacente é 40. Então, é só a gente substituir na fórmula. L sobre 40 igual a 0,96. Se a gente fizer meios pelos extremos, a gente obtém o quê? L igual a 0,96 vezes 40. Então, nosso L vai ser igual a quê? A 38,4 metros. Ou seja, qual é a nossa letra? Letra B. Ok, galera? Então, é uma questão muito simples de vocês observarem, fazerem essas relações, encontrar, né, identificar cada relação e ele nos dá a informação que a gente pode utilizar, né? Que é o seno de 44, cosseno de 44 e a tangente de 44. Onde a gente vai utilizar só uns outros é só para efeito de informação, né? Então é isso. Bora lá para a nossa segunda questão. Bem, partindo agora para a nossa segunda questão. É uma questão da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, né? Ela enuncia que a figura a seguir é um corte vertical de uma peça usada em um certo tipo de máquina. No corte, aparecem dois círculos com raios de 3 centímetros e 4 centímetros, um suporte vertical e um apoio horizontal a partir das medidas indicadas na figura. Conclui-se que a altura do suporte é. Então, ele quer descobrir a altura do suporte. Vamos separar aqui primeiro os dados da questão, né? O que a gente tem aqui? Bem, a imagem, né? Ele quer justamente a altura desse suporte, esse suporte lateral, e ele tem esses dois círculos, né, de raio 4 centímetros. O que é o raio? O raio é qualquer medida em que você for do centro da circunferência até qualquer lado da circunferência, né? Isso vai ser o raio. Ou seja, ali ele quer a altura desse suporte. A gente percebe que dentro do triângulo, ele não vai até o final do triângulo, esse suporte. Ele vai justamente até essa primeira circunferência, né? A circunferência de raio 4. E se você for perceber, aqui eu tracei de vermelho, ele só vai até ali. E é justamente o restante do triângulo retângulo mede justamente o raio da circunferência, que é 4 centímetros.
E na parte de baixo, o suporte ele passa do triângulo retângulo. E o tanto que ele passa é justamente o raio da segunda circunferência, de raio 3. O que a gente deve observar? A gente deve observar que no final, que a gente concluir os nossos cálculos, descobrir o nosso H, a gente vai ter que tirar 4 centímetros, que é justamente de onde passa do tamanho da altura do suporte, e a gente vai ter que acrescentar ainda mais 3 centímetros, que é justamente de onde falta dentro do triângulo retângulo. Ao final vocês vão perceber bem. Bem, identificando aqui, como eu falei, 4 centímetros e 3 centímetros. Identificando aqui os lados, né, do nosso triângulo retângulo, a gente já sabe que o maior lado é justamente a hipotenusa, né, que é também a frente do nosso triângulo, do nosso ângulo reto. E os outros lados são catetos. E o lado à frente do ângulo de 30 graus, ou seja, o oposto a ele, é o nosso cateto oposto. E o que sobra é o cateto adjacente. As nossas informações. Ele nos dá que a hipotenusa mede 24 centímetros. Ele tem que o cateto oposto, é o que a gente quer descobrir, é H. E o ângulo de 30 graus. Assim, ao final, como eu dei a informação, o nosso H, quando a gente descobrir através dessa relação, a gente vai ter que tirar 4 e aumentar mais 3. Ou seja, se você fizer menos 4 mais 3, você vai subtrair e conservar o sinal do maior. O maior é 4, né? Ou seja, H menos 1, né? 4 menos 3 dá 1. Conserva o sinal do 4. H menos 1. Ou seja, ao final a gente vai ter que subtrair 1, ok? Então, qual é a relação que envolve o cateto oposto e a hipotenusa? É o seno. Então, o seno de 30 graus ele vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Substituindo, o seno de 30 é 1 meio. Ele vai ser igual a H sobre 24. Quando a gente fizer meios pelos extremos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter H vezes 2 igual a 24. Esse 2 que está multiplicando o H, ele pode passar para o outro lado dividindo. Então a gente vai ter H igual a 24 sobre 2, ou seja, o nosso H ele vai ser 12. E ao final a gente tem que fazer o quê? Subtrair 1, ok? Subtraindo 1, a gente tem que o nosso H ele é 11 centímetros, que é a nossa letra B. Ok, galera? Segunda questão concluída. Agora vamos para a nossa terceira questão. É uma questão da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né, a Unirio. Ela é uma questão que tem um pouco de leitura, então ela necessita da nossa interpretação. O teodolito ele é um instrumento óptico usado principalmente por engenheiros civis e agrônomos para realizar medidas indiretas de grandes distâncias e alturas. Uma luneta apoiada em um tripé permite que o observador o mire em um referencial P e o teodolito indica o ângulo agudo, que representa pela letra grega θ. Ou seja, o ângulo agudo é aquele ângulo que vai de 0 a 90, que o segmento OP faz com o plano horizontal. Um engenheiro usou o teodolito para medir a altura do pão de açúcar do seguinte modo: em um ponto A, o teodolito indicou o ângulo de 45 graus. Em seguida, o engenheiro foi em direção ao Pão de Açúcar até o ponto B, distante 100 metros de A, e o teodolito indicou o ângulo de 60 graus. Então, para calcular a altura do Pão de Açúcar, o engenheiro ele desprezou a distância da luneta do teodolito ao solo. A altura calculada foi aproximadamente, então ele quer descobrir justamente essa altura do Pão de Açúcar até o chão, ok? Vocês. Bem, aqui a gente tem a representação da figura, né? E a gente sabe que de A a B ele andou 100 metros. Ou seja, de A a B mede 100 metros. E ali onde tem a altura que vai do chão até o Pão de Açúcar, a gente pode chamar de K. E a gente chamando ali de K, o que a gente pode fazer? Se a gente sabe que de B a K é X, então de A a K a gente vai ter 100 mais X, porque é o lado AB mais o segmento BK, ok? Assim, se a gente, ele pede para a gente desprezar o triângulo que é formado pelo ângulo de 45 graus, mas a gente vai utilizar ele para a gente descobrir o valor de y, porque se a gente fizer somente o triângulo que é feito pelo ângulo de 60, esse valor de y ele vai ficar em função do x. Então a gente, considerando primeiro o ângulo de 45 graus, o que a gente vai ter? A gente vai ter o triângulo que é formado pelo ângulo de 45 graus. E a gente tem que todo o lado AK ele mede 100 mais K, ok? Assim, ele quer descobrir o Y.
Se a gente sabe quem é que está à frente do nosso ângulo reto, do nosso ângulo de 90 graus, que é o maior lado, é a hipotenusa. E à frente do ângulo de 45 é o cateto oposto. Então, o ângulo que sobra é justamente o 100 mais x, que é o nosso cateto adjacente, o lado que sobra. Então, esse cateto adjacente ele é 100 mais x, e o que a gente quer descobrir é o cateto oposto. Qual é a relação que envolve o cateto adjacente e o cateto oposto? É justamente a tangente. Então, a tangente de 45 ela vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. E quem é a nossa tangente de 45? É 1. E quem é o nosso cateto oposto? Y. E o nosso cateto adjacente é 100 mais x. Se a gente fizer meios pelos extremos, a gente vai ter o quê? Y vezes 1 e 100 mais x vezes 1, que dá igual a eles mesmos. Assim a gente vai ter y igual a 100 mais x. Ou a gente pode só passar o 100 que está somando, passar para o outro lado subtraindo, assim a gente vai ter também o valor de x, né? O x igual a y menos 100. Ok, galera? Então, esse é o primeiro raciocínio. O segundo raciocínio é a gente tentar fazer tentar achar esse valor de y com o triângulo que é formado pelo ângulo de 60 graus. Se a gente considerar ali o lado BK, né, a gente vai ter que o lado BK ele é x. Assim, o lado que a gente quer descobrir ele é y. E agora com um ângulo de 60 graus. Como a gente já sabe que o x ele é o que cateto adjacente e o y ele é cateto oposto, então o cateto adjacente é x e o cateto oposto é y. Assim, a nossa tangente de 60 ela vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Substituindo, a gente sabe que a tangente de 60 é raiz de 3. Então a raiz de 3 ela vai ser igual a y sobre x. Se a gente fizer meios pelos extremos, a gente vai ter raiz de 3 vezes x igual a y. Ou seja, a gente pode substituir o nosso x por y menos 100, ok? A gente substituindo esse x por y menos 100, que foi o que a gente encontrou na nossa primeira relação, a gente vai ter y vezes raiz de 3 menos 100 vezes raiz de 3. Assim, o que a gente conseguiu enxergar? A gente conseguiu enxergar que se a gente passa esse menos 100 raiz de 3 para o outro lado e traz esse y negativo para cá, a gente deixa quem tem y no primeiro membro e quem não tem passa para o segundo membro, ok? Ficando assim. Assim, a gente vê que se a gente pode colocar esse y em evidência, a gente colocando o y em evidência, o que a gente vai ter? A gente tem que y, colocando em evidência, a gente tem raiz de 3 menos 1. Por quê? Se a gente divide y raiz de 3 por y, a gente corta y com y, a gente fica com raiz de 3. Se a gente divide y por y, a gente fica com 1 e tem o menos da fórmula. Assim, esse menos raiz de 3 menos 1, que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, o nosso y ele vai ser igual a 100 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 menos 1. Assim, a gente pode utilizar uma aproximação para esse raiz de 3, ok? Essa resposta ela já estaria certa. Mas como a gente tem alternativas, a gente vai ter que utilizar uma aproximação para o raiz de 3 para a gente poder encontrar o nosso resultado. Então, a gente pode fazer o raiz de 3 sendo aproximadamente 1,73. Então, substituindo esse 1,73 na fórmula, a gente vai ter y igual a 100 vezes 1,73, que é só a gente andar duas casas decimais, né, que fica 173, e 1,73 menos 1 é 0,73. Então, o nosso y ele vai ser igual a aproximadamente 236,98, que a gente, arredondando, vai justamente para 237 metros, que é a nossa letra E. Então, é uma questão que necessita de muita leitura e muita interpretação, ok? Bem, a nossa quarta questão é uma questão da Universidade Estadual de Campinas, né, da Unicamp, e ela enuncia que para medir a largura AC de um rio, um homem ele usou o seguinte procedimento: ele localizou um ponto B de onde podia ver na margem oposta o coqueiro C, de forma que o ângulo ABC fosse 60 graus. Então, se esse ângulo ABC for 60, ele nos diz o quê? Que ele determinou um ponto D prolongando CA, de forma que o ângulo CBD fosse 90. Ou seja, esse ângulo todo ele vai ser 90. Então, se a gente sabe que esse ângulo todo ele vai ser 90, então quem é que vai ser o complemento do 60 ali do outro lado? Vai ser o que? 90 menos 60, que é exatamente 30.
Assim, ele mede o lado BD, ele diz que é 40 metros. Ou seja, se esse lado é 40 metros, qual é que vai ser a largura do rio? Qual é que vai ser? Quer descobrir esse lado AC. Então a gente pode chamar de X. Vamos aqui fazer essa representação separando esses dados para ficar melhor para vocês. Olha só, se a gente considerar primeiramente ali com o ângulo de 30 graus, esse triângulo formado pelo ângulo de 30 graus, a gente tem que o lado BD ele mede 40. Esse lado BD ele vai ser justamente a hipotenusa, né? Que é o maior lado desse triângulo aí, ó. Então, se a gente for querer medir também, considerando ali o ângulo de 60 graus, o triângulo ali que é formado pelo ângulo de 60, a gente tem que ele quer descobrir quem? O lado que fica oposto ao ângulo de 60, que é justamente o nosso cateto oposto. Assim, se a gente quiser descobrir algum lado que é interseção dos dois, ou seja, que vai estar nos dois, a gente pode descobrir justamente esse lado BA, ó, que é o cateto adjacente, que é o lado Y, se a gente quiser descobrir ele. Então a gente descobrindo ele, a gente descobre um lado ali do nosso triângulo de 60. Assim fica mais fácil para a gente descobrir o X, ok? Então a gente vai considerar primeiro o triângulo formado pelo ângulo de 30 graus. Se eu quero descobrir o cateto adjacente e eu já tenho a hipotenusa, qual é a relação que envolve cateto adjacente e hipotenusa? É justamente o nosso cosseno, né? Então a gente sabe que o cosseno de 30 ele é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. A gente substituiu na fórmula quem é o cosseno de 30? É justamente raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 igual a y sobre 40. Se a gente fizer meios pelos extremos, a gente vai ter 2 vezes y igual a 40 vezes raiz de 3. O 2 ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Assim a gente vai ter y igual a 40 vezes raiz de 3 sobre 2. Se a gente divide se a gente divide 40 por 2, a gente fica com 20, né? Então o y ele vai ser igual a 20 vezes raiz de 3. Terminou? Não. Então a gente descobriu ali o cateto oposto também do nosso triângulo do ângulo de 60, né? Então se a gente descobriu ele, então a gente pode descobrir agora o x. Fazendo o quê? Se a gente já tem o nosso cateto oposto, que é x, se a gente quer descobrir ele, né? E a gente já tem o nosso cateto adjacente, que é o y, que é 20 vezes raiz de 3. Então, qual é a relação que envolve cateto oposto e cateto adjacente? É justamente a tangente, né? Assim a gente vai fazer a tangente de 60 igual a x sobre 20 vezes raiz de 3. E quem é a tangente de 60 é o raiz de 3. Se a gente fizer meios pelos extremos, a gente vai ter x vezes 1 igual a 20 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Ou seja, esse raiz de 3 ele vai estar o quê? Vai estar ao quadrado, né? Porque é raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, se ele vai estar ao quadrado, a gente pode cortar a raiz e o índice, né? Então, a gente vai ter o x igual a 20 vezes 3, que vai ser x igual a 60 metros, que a gente encontra no nosso gabarito letra C. Ok, galera? É mais uma questão que a gente tem que ter muita interpretação. Então, para encerrar aqui a nossa aula de hoje, a gente vai fazer a nossa quinta questão. É uma questão da Fundação Armando Álvares Penteado, né, que é mais uma instituição de ensino superior paulista. Ela fala que a figura a seguir, ela mostra um painel solar de 3 metros de largura, equipado com um ajustador hidráulico. À medida que o Sol se eleva, o painel é ajustado automaticamente, de modo que os raios do Sol incidam perpendicularmente nele. Então ele quer o valor de y em metros em função de FI, ok? Então vamos separar aqui esses dados primeiramente para vocês, para ficar mais fácil. Então a gente observando, ele nos dá ali um ângulo φ, né? Que é uma letra grega, que na nossa representação do nosso alfabeto seria a letra F. Então o φ, ele nos dá esse ângulo φ, ele quer justamente descobrir o lado y, que é oposto a esse ângulo φ, que a gente sabe que esse lado é justamente o cateto oposto. A gente tem ali esse maior lado desse triângulo, que é a hipotenusa, que também é a frente do ângulo reto, que é justamente esses 3 metros. Então, 3 metros é a hipotenusa. Então, ele quer descobrir quem é o lado y. A gente pode fazer isso através de uma relação. Ó, vamos separar aqui. Ó. Se a gente tem o y oposto ao ângulo φ, então esse y ele é o cateto oposto. A gente tem o maior lado e também esse lado à frente do ângulo reto, ele é a hipotenusa, que é justamente 3 metros. Então, qual a relação que envolve
o cateto oposto e a hipotenusa. É o seno, né? Então a gente vai querer o quê? O seno do φ igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é cateto oposto é y, que é hipotenusa 3. Substituindo na fórmula, a gente tem seno de φ igual a y sobre 3. Quando você fizer meios pelos extremos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter y igual a 3 vezes o seno de φ. Ou seja, que é a nossa letra o quê? É letra A. É uma questão bem simples, só uma questão de interpretação, não tem nada de dificultoso. Ok, galera? Então aqui a gente tem o nosso gabarito, ó. Primeira é a letra B, que é 38,4 metros. Segunda letra B também, H igual a 11 centímetros. Terceira letra E, Y igual a 237 metros. Quarta letra C, X igual a 60 metros. E quinta é a letra A, Y igual a 3 vezes seno de φ. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai ter a aula do professor Lino na quarta-feira, terminando essa resolução, essa correção das 5 últimas questões da avaliação. Então é isso, galera. Valeu.